Deus é bom, amém? A Bíblia nos ensina que nós precisamos nos alegrar enquanto entramos na presença do Senhor ou quando vamos à casa do Senhor. Essa é a expressão de alegria e de exaltação do salmista, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E esse é o motivo da nossa alegria, motivo da nossa adoração. Por isso é que nós estamos aqui, para adorar, para glorificar e para honrar o nome de Deus. E nesse espírito de alegria, de glorificação do nome de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 ao versículo de número 34. Estamos falando de uma série de mensagens, tentando entender o que Deus quer ensinar para a igreja, o que Deus tem para nos ensinar, o que Deus quer falar para a gente. Essa é a nossa série de mensagens, nós estamos tentando buscar a Deus, ouvi-lo e tentar perceber o que Ele quer falar com a gente como igreja. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga não achei. Mateus capítulo 6, versículo de número 25 até o 34. Diz o seguinte: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã serão lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Buscam em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia, com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, queremos mais uma vez prestar toda a honra, todo o louvor, toda a adoração somente a ti. Convidamos para que teu Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações, para que tua palavra continue falando aos nossos corações. E para que esse momento, Pai amado, nossos corações se tornem abertos a fim de receber aquilo que o Senhor quer falar para a gente. Que tua palavra transforme o nosso coração, que ela penetre de maneira profunda aos nossos corações, de tal maneira que ela traga a realidade, tudo aquilo que existe nas profundezas dos nossos corações. E que no final de tudo possamos nos prostrar em adoração e rendição ao Senhor que tudo pode. E obrigado por estares aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos refletindo sobre o que Deus quer falar para a igreja. E nessa manhã nós queremos falar sobre satisfação da alma. Orando e buscando, então, uma das coisas que Deus quer falar nessa manhã é a respeito da satisfação da nossa alma. Talvez quando a gente olha para os evangelhos, principalmente para o livro de João, no capítulo 1, quando a gente olha para o começo do ministério de Jesus, capítulo 1 de João, ele é muito peculiar, porque ele começa falando de Jesus sendo Deus, aquele que existe antes de todas as coisas. Que antes mesmo que o tempo existisse, ele existia. Ele é a plenitude de todas as coisas. E que ele criou todas as coisas a partir do nada. Nada que existe no universo teria sido criado se não fosse por ele. Então, o livro de João, o Evangelho de João, começa falando a respeito de Jesus na eternidade passada. Ou seja, não existe espaço temporal que pode ser preenchido por ele. Não existe.
Então, porque tudo que existe nesse sentido foi criado por ele. Só que mais para baixo ele começa a descrever a respeito da humanidade de Jesus também e começa a falar a respeito do ministério de Jesus. E no versículo 38 do capítulo 1, leia depois em casa, Jesus tem uma conversa muito interessante com duas pessoas que depois seriam seus discípulos. E a pergunta que ele faz para eles, é simplesmente: o que vocês querem? O texto fala que, ao ver os dois futuros discípulos, aqueles que eram discípulos de João, estavam seguindo Jesus, e aí Jesus pergunta para eles: o que vocês querem? E a resposta dos dois discípulos era um tanto quanto inusitada, porque eles não responderam necessariamente aquilo que Jesus havia perguntado para eles. Eles simplesmente respondem: mestre, queremos saber onde você está hospedado. E eles se esquivam da pergunta de Jesus. E eles respondem simplesmente que queriam saber onde Jesus estava hospedado. Em outras palavras, a pergunta de Jesus sobre o que vocês querem, o que você quer, ela manifesta aquilo que os discípulos estavam procurando. Jesus, em outras palavras, está perguntando para eles: o que vocês desejam? Qual é o seu desejo? Então, quando Cristo olha para eles e pergunta o que vocês querem, Cristo está perguntando para ele o que eles desejavam, o que estava queimando no coração deles, qual era a motivação existencial deles, qual era a motivação do seu próprio coração. Porque nesse sentido, o que nós desejamos é aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos torna cada vez mais insistentes na busca daquilo que satisfaz o nosso próprio eu, a nossa própria existência. Então Jesus está perguntando para ele: o que vocês querem? Em outras palavras, Cristo está perguntando: o que vocês desejam? As pessoas dizem que nós não vivemos por meio das nossas realizações, nem tanto. Nossas realizações nem sempre nos definem. Porém, muito mais vivemos não por meio de realizações, mas vivemos por meio dos nossos desejos. Por quê? As realizações, em um determinado momento, elas param de nos mover. Por quê? São metas que nós alcançamos a respeito de certos desejos que nós temos em nosso próprio coração. Então, por exemplo, eu tenho a meta eu tenho a realização de terminar a faculdade, terminei a faculdade, é uma realização. Mas depois eu vou desejar uma outra formação, eu desejo uma pós-graduação. Se o meu desejo é estudar, o término de uma graduação, ele se torna uma realização, mas ele não inibe o meu desejo. Muito pelo contrário, ele motiva cada vez mais a estudar. Então eu vou procurar uma pós-graduação, depois eu vou procurar um mestrado, eu vou procurar um doutorado, um pós-doutorado, um PhD, enfim, é o desejo que vai constantemente me movendo. As realizações são breaks, são pausas que a gente dá para celebrar as conquistas, mas o que nos move no final das contas são os nossos desejos, porque os nossos desejos são eternos. E algumas das nossas realizações, elas podem cair no esquecimento. Mas os nossos desejos, eles são eternos nesse sentido. Eles continuam nos motivando e é através dele que a nossa vida orbita. Nós orbitamos por meio dos nossos desejos. Só que parece contraditório, porque desde criancinha e basicamente a partir do iluminismo, nós fomos ensinados que o ser humano é somente um ser pensante. A partir da máxima de René Descartes. Descartes dizia o seguinte, é a famosa, penso, logo, existo. Ou seja, para Descartes, então, o ser humano é aquele ser baseado no pensamento. Se uma pessoa não tem a capacidade de cognição, essa pessoa, ela deixa de ser considerada um ser humano, para Descartes. Então, nesse sentido, nós somos o que pensamos, basicamente. Então, quando nós aprendemos que nós somos o que pensamos, nossa vida, de certo sentido, ela vai ser reduzida simplesmente para os aspectos da racionalidade. E, em certo sentido, nós não depositamos atenção na nossa própria emoção, naquilo que emana do nosso próprio coração. Só que, quando a gente vai estudar um pouquinho e fazer alguns questionamentos, a gente consegue perceber que o ser humano não é somente um ser pensante. Ele não é o que pensa necessariamente. Isso é verdade, em partes. Mas além do pensamento, o ser humano também é emoção, é desejo. Ele também é aquilo que ele
deseja, porque tem certas coisas que não podem ser explicadas simplesmente pela racionalidade, elas são puro desejo, elas são pura emoção. Por exemplo, não se explica racionalmente como uma pessoa pode defender veemente que o Palmeiras tem mundial. Então, isso, tá vendo? As vaias também não podem ser explicadas racionalmente, tá vendo? Então, você não consegue explicar. Hoje, no primeiro culto, a gente estava reunidos ali, entrei, os São Paulinos estavam alegres, como crianças que ganharam 3 pirulitos. Então, tipo, você não consegue explicar isso daí racionalmente, né? Ai, ganhamos do Corinthians, ai, ganhamos um Mundial, né? Então, seria basicamente isso. Mas isso não dá para explicar de maneira racional. Isso é pura emoção, é puro desejo, é algo que simplesmente movimenta o nosso coração. Então, quando a gente percebe claramente isso, nós conseguimos perceber que a nossa vida não é guiada simplesmente no aspecto da razão, mas ela também é guiada no sentido da emoção, naquilo que nós desejamos. Nossa mente não é simplesmente o que nos define, mas nosso coração também. O ser humano não é apenas um ser pensante, mas o ser humano é também um ser que deseja. E em certo sentido, nós somos movidos pelo desejo. E os exemplos que eu acabei de citar são a maior prova de que nós somos movidos pelo desejo. Por quê? O desejo é o pulsar da vida humana. O que nós ansiamos determina o escopo da nossa experiência, determina a profundidade das nossas ações e a percepção que nós temos a respeito dos outros. O que nós desejamos, inclusive, determina a maneira como nós julgamos os outros, determina também a maneira como nós percebemos o mundo, a maneira de como nós lidamos com as outras pessoas. Então, o desejo, aquilo que emana das profundezas do nosso coração, ela tem essa capacidade de nos moldar. Já se dizia, o velho adágio popular, que o amor é cego. Por quê? Porque é um desejo. É algo que não se explica de maneira racional. Então, o que a gente consegue perceber é que a máxima iluminista, né, de que o homem é um ser pensante, ela não é toda a verdade, mas a gente consegue também perceber que o homem ele é movido também às emoções. Então, o que a gente precisa perceber é que nossos desejos, nossos anseios, elas estão no cerne da nossa identidade. Na maioria das vezes eles falam sobre quem nós somos. São a fonte de onde fluem as nossas ações. São a fonte de onde fluem, inclusive, os nossos comportamentos. Nosso querer reverbera o que há no nosso coração. Não é à toa que as Escrituras nos ensinam que nós devemos guardar o coração, porque é de lá, na verdade, onde procedem as fontes da vida. E também não é à toa que as Escrituras nos ensinam que enganoso é o coração do ser humano, nesse sentido. Então, os nossos desejos, eles formam a nossa identidade. Eles são a fonte das nossas ações e dos nossos comportamentos. E tudo aquilo que nossos desejos nos direcionam, reverberam de alguma maneira no nosso próprio estilo de vida. E isso significa que ser discípulo de Jesus tem a ver também com desejar. Só que com desejar a Cristo, com desejar a Deus. O convite de Jesus para que nós sigamos a pergunta de Jesus, o que você quer, ela deve ser respondida, que o que nós queremos, o que nós almejamos, o que nós desejamos é cada vez mais Ele, é cada vez mais a Deus. O nosso desejo deve ser voltado para Ele, o nosso anseio deve ser voltado constantemente para Ele. Ele deve ser o maior objeto não, ele deve ser a maior estima nossa, e ele deve ser o centro de todo e de toda a nossa adoração. Então, ser discípulo de Jesus é desejá-lo, é desejar a Deus. O convite de Jesus em relação a nós de segui-lo tem a ver com alinharmos os nossos amores, os nossos anseios aos deles. O convite de Jesus é no sentido de nós querermos o que Deus quer, desejar o que Deus deseja, ansiar pelo que Deus anseia, e almejar por um mundo onde Ele é tudo em todas as coisas.
Em suma, isso seria o resumo de buscar o reino de Deus em toda a sua plenitude. É ansiar por Ele, é desejar por Ele, é que todos os nossos desejos, nossos anseios possam orbitar na pessoa de Jesus. É nisso em que nós fomos chamados, e esse é o convite de Jesus. Só que, muitas das vezes, nós vivemos um grande equívoco a respeito da pessoa de Jesus e a respeito dos seus ensinamentos. O que nós pensamos a respeito de Jesus é que os ensinamentos dele têm a ver simplesmente com a atuação tranquila da palavra dele em nosso coração. E que a palavra de Cristo, ela só penetra nos espaços mais tranquilos da nossa própria alma. E a palavra de Cristo, ela tem como finalidade simplesmente de nos permitir viver numa maior comunidade, num estado eterno de zen, né? De calmaria, de tranquilidade. Esse é o nosso grande equívoco. Nós pensamos que o cristianismo, ser cristão e viver a palavra, é viver simplesmente num estado de calmaria, de tranquilidade e de um eterno zen. Só que quando a gente olha para as Escrituras, não é isso para o qual nós fomos chamados. A palavra, ela deve penetrar no coração do ser humano e ela é capaz de dividir a alma e o espírito. Ou seja, toda vez que nós temos o contato com a palavra, ela perturba o nosso coração. Ela faz o nosso coração borbulhar, ela remexe o nosso estômago. Por quê? Porque necessariamente a palavra vai contra aquilo que nós desejamos, porque os nossos desejos são completamente contrários àquilo que Deus deseja. Por isso é que toda vez que nós olhamos para a palavra, ela nos cutuca, ela revira completamente o nosso ser. E ela não nos deixa calmos, mas ela nos deixa num estado de perplexibilidade e de confusão, porque constantemente nós caminhamos em direção contrária àquilo que Deus quer, porque constantemente nós desejamos uma direção contrária daquilo que Deus deseja. Já dizia Tim Keller que se você adora um Deus que te dá tudo aquilo que você pede, cuidado. Porque provavelmente você está adorando uma versão divinizada de você mesmo. Porque Deus que é Deus, Ele não te dá tudo aquilo que você quer. Porque seus desejos e seus pensamentos, seus anseios, na maioria das vezes são completamente contrários àquilo que Deus quer. Então, o convite de Jesus nesse sentido é de vivermos essa intensidade, essa paixão, no sentido de segui-los cada vez mais. E isso coloca completamente em xeque a ideia de que o ser humano ele é somente um ser pensante. E James Smith diria que nós somos aquilo que amamos, ou seja, nós somos aquilo que desejamos também. Você é aquilo que pensa, você é aquilo que deseja também. Não nenhum nem outro, mas você é basicamente as duas coisas. O ser humano, então, ele está sempre buscando. Como nós também somos movidos pelo desejo, nós estamos sempre buscando. Nós estamos numa eterna peregrinação. E nós estamos buscando, e na maioria das vezes nós não estamos encontrando a realidade que nós estamos buscando, porque nós estamos buscando em coisas completamente erradas. Nós estamos focando em coisas erradas. Nós estamos numa luta brigando com monstros que não existem. Nós estamos numa peregrinação como Dom Quixote de La Mancha, brigando com um moinho pensando que é um monstro. E através disso, nós estamos constantemente peregrinando. Vivemos inclinados em direção e empenhados a chegar ao lugar no qual nós anseamos. Só que enquanto humanos, se esse anseio e essa busca não estiver direcionada em Deus, nós nunca seremos satisfeitos. E a nossa alma nunca descansará. E o nosso coração nunca se tornará quieto. Não poderemos parar para pensar a respeito daquilo que Deus espera de nós e a respeito do nosso propósito aqui nessa terra. Porque nós estamos constantemente buscando. E como nós estamos constantemente buscando aquilo que não é Deus, nós nunca somos satisfeitos. E a nossa alma, ela se torna constantemente e eternamente inquieta. E peregrinamos, e andamos vagando simplesmente no deserto da vida.
Mas o capítulo 6, especificamente os versículos de número 25 até o 24, eles nos ajudam na compreensão dos nossos desejos. E eles nos ajudam a responder à pergunta inicial de Jesus aos discípulos no livro de João. O que você quer? Ou, em outras palavras, o que você deseja? Então, no primeiro sentido, o versículo 25 do capítulo 6, ele nos ajuda respondendo à pergunta: o que nós queremos? O que você quer? Talvez a resposta seria controle. Essa seria a primeira resposta. Por que controle? Repara que o versículo de número 25, ele diz: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária. Primeira parte, não se preocupem com a vida diária. Então, talvez se Jesus perguntasse para nós, para essa geração, para essa sociedade pós-moderna, o que nós queremos, na verdade o que nós queremos é controle. Nós queremos controlar, porque Cristo fala aqui, nós não devemos nos preocupar com a vida. Na ânsia de querermos ter controle a respeito da nossa própria vida, nós acabamos atropelando 3 principais atributos de Deus. Na ânsia de nós querermos ter o controle da nossa vida, nós acabamos atropelando o atributo da onipotência de Deus. Ou seja, quando você reivindica o controle, né, quando você está com o controle lá nos dias da Copa, então o monopólio do controle lá em casa era meu, né? Então, tipo, colocava lá Globo, aí, não, Galvão muito chato, né? Vai lá, Globo Esporte, né? E aí vai, não, Fox Esporte, aí era uma troca daqui, troca dali, né? Então, tipo, eu fazia o que eu queria fazer, né? E aí eu colocava o canal que eu queria, assistia o jogo com os comentários que eu queria, né? E aí depois, não, vamos, terceiro tempo, para ouvir Milton Neves falando, né? Aí vai, Neto, Então você tem o controle, você tem o domínio de tudo. Então, quando você reivindica o controle da sua vida, você está dizendo que Deus não é onipotente. E isso significa que nós estamos querendo dizer que Deus não tem poder suficiente para cuidar de nós. Que Deus não tem poder suficiente para cuidar do nosso futuro. Que Deus não tem poder suficiente para cuidar da nossa própria vida, para cuidar da nossa existência. Lembra que o capítulo 1 de João fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, todas as coisas que existem no universo, elas foram criadas por Deus. E quando você reivindica o controle da sua vida, você está dizendo que esse Deus que criou todas as coisas, inclusive a você, que sabe de tudo que acontece no universo, em todas as dimensões do universo, quer seja o universo real ou o universo paralelo, você está dizendo para Ele que Ele não tem o poder de cuidar da sua própria vida. E outra atitude que você está dizendo, você está negando a soberania de Deus. Quando você reivindica o controle, você está negando a soberania de Deus. E você está dizendo que Ele não reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Que Ele não tem o domínio sobre tudo e sobre todas as coisas. E o terceiro ponto, quando você reivindica o controle, quando você deseja o controle, você está dizendo que Deus não é fiel. Você está negando a fidelidade de Deus. E se estamos duvidando sobre a fidelidade de Deus, nós estamos duvidando do cuidado de Deus sobre nós. E se estamos duvidando do cuidado de Deus sobre nós, nós estamos duvidando das promessas de Deus sobre nós. Ora, se estamos duvidando das promessas de Deus a respeito de nós, segue-se que estamos duvidando da sua palavra. E se estamos duvidando da sua palavra, portanto, a conclusão é que nós estamos duvidando a respeito da existência do próprio Deus. Ou seja, nós estamos simplesmente vivendo uma vida religiosa. Porque, em última instância, se você duvida das promessas, duvida da palavra, você está duvidando do próprio Deus. Se você duvida do próprio Deus, você está dizendo que Deus não existe. E tudo que você está fazendo aqui é simplesmente uma mera religiosidade. Porque, no final das contas, você não crê. Porque isso é fé. Porque é uma obra de fé. Então, o que a gente faz aqui é simplesmente um aspecto religioso, só para marcar a carteirinha, para vir
para ter a consciência limpa na segunda-feira, para tirar uma foto, talvez depois postar, nossa, energias positivas. Talvez é isso que você está simplesmente fazendo. E o segundo ponto que nós precisamos aprender com esse texto é que a pergunta de Jesus, o que queremos, o que você quer? Quando a gente segue a sequência do texto, talvez uma resposta óbvia que nós podemos encontrar nesse texto é o que nós queremos são simplesmente coisas materiais. Por quê? Porque nós queremos comida, roupa, bebida, corpo, é isso que nós queremos. Versículo 25 mesmo, ele é um resumo de tudo isso. Ele vai falar: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que roupa. E aí ele vai simplesmente até o versículo 30 descrevendo a respeito de tudo isso, sobre a roupa, né? A beleza, a questão dos lírios, os pássaros que não trabalham para se alimentar, mas Deus cuida delas, e vai terminar basicamente no versículo 30 falando que nós somos muito mais importantes do que isso, mas mesmo assim nós temos dúvidas a respeito de tudo isso. E Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, porventura Ele não poderia cuidar de nós? Então o que nós podemos perceber aqui é que se o primeiro que nós queremos, a resposta para a pergunta de Jesus, o que nós queremos seria o controle, de maneira seguinte, como consequência imediata, o que nós queremos são simplesmente as coisas materiais. Nós queremos desfrutar do prazer terreno. A nossa felicidade, a nossa satisfação, ela se encontra simplesmente nas coisas materiais, naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos apalpar. É nisso em que nosso desejo está completamente focado. Nós estamos focando nossa satisfação na comida. No momento quando nós abrimos a nossa geladeira e encontramos a geladeira toda cheia, eu estou satisfeito. Só que nos esquecemos de Paulo, que fala: eu sei o que é ter fartura e o que é passar fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é nisso que deve ter a nossa satisfação. Ela deve ser encontrada nele, não na nossa geladeira cheia, não no tanto a quantidade de pizzas que a gente pede na sexta-feira à noite, ou na capacidade que a gente tem de teclar para o iFood e pedir comidas gostosas que satisfazem a nossa própria alma. Só que depois, quando você passar na farmácia e subir para uma balança, aí você sai com uma cara triste. Ai, meu Deus. Porque é uma satisfação momentânea. Porque é uma satisfação imediata, é uma satisfação finita, é uma satisfação que tem fim. Quando a gente olha para roupas, quantas e quantas pessoas são compulsivas, vão no shopping center, nas lojas, lá na Oscar Freire e tal, passa o cartão, né, tipo, fala: nem precisa da minha notinha. Esse não precisa da minha notinha, não é no sentido ecológico, para não gastar papel, mas é para não ver quanto pagou. Então, a satisfação dos nossos próprios desejos são completamente materiais nesse sentido. A gente tem o prazer naquilo que é passageiro, naquilo que é finito, naquilo que gasta, naquilo que estraga, naquilo que quebra. Por isso que nós somos cada vez mais incentivados e impulsionados a buscar esses desejos, a satisfação dos nossos desejos, porque eles são colocados em coisas que são completamente erradas, naquilo que não é Deus. Porque só Ele é capaz de satisfazer de maneira plena a nossa própria existência. Conta-se uma história de um místico alemão chamado Tolero, e que ele, certo dia, se encontrou com um mendigo. Deus lhe deu um bom dia, amigo, disse Tolero. Dou graças a Deus, porque todos os meus dias foram bons, respondeu o mendigo. Nunca fui infeliz. Surpreso, Tolero perguntou: o que você quer dizer? Quando faz bom tempo, disse o pobre homem, dou graças a Deus. Quando chove, dou graças a Deus. Quando tenho abundância, dou graças a Deus. E dou graças a Deus quando posso fome. E desde que a vontade de Deus é a minha vontade, e tudo que o agrada, agrada a mim também, por que eu teria que dizer
que sou infeliz, respondeu o mendigo. Quem é você? Perguntou o toleiro. E o mendigo lhe respondeu, sou um rei. Onde está o seu reino? Perguntou o toleiro. E o mendigo lhe respondeu muito tranquilamente, em meu coração. Essa história, ela ilustra claramente a vida de alguém que deposita a satisfação de toda a sua existência na pessoa de Deus, no Deus soberano e não naquilo que Ele tem. No Deus que possui todas as coisas. Se esse universo foi criado por Ele, logo eu sou participante. Isso nos foi dado como herança por Ele. Para que se preocupar? Para que temer? Para que viver uma vida avassaladora de ansiedade? Para que tentar buscar, encontrar refúgio e satisfação naquilo que não pode nos prover a eternidade? Naquilo que é finito, que pode quebrar, que pode ter simplesmente uma interrupção. Por quê? E o mendigo, muito mais do que o místico educado, ele compreendeu plenamente o que significa isso. Por isso que satisfação não depende do nosso status, não depende daquilo que nós temos, daquilo que nós possuímos, não depende dos nossos diplomas, não depende das aparências. Porque quando Jesus fala de, para que vocês estão se preocupando com a roupa? Olha para os lírios, nem mesmo o rei Salomão em toda a sua glória pode se vestir assim. São as aparências. Porque na maioria das vezes nós depositamos nossa satisfação nas aparências. Porque a nossa vida é uma vida aparente, porque eu tenho um bom carro, ou porque eu sou pobre também. Muitas pessoas se utilizam disso, dos dois extremos, para tentar cravar uma vida de satisfação. Mas a satisfação está na plenitude encontrada no relacionamento íntimo e verdadeiro com aquele que é eterno e pode satisfazer verdadeiramente a necessidade do nosso coração. É nisso que reside a satisfação. E a tentação de Jesus, ela é um bom exemplo para isso. Quando Jesus é tentado, se tu és o filho do homem, transforma essas pedras em pão. E na outra passagem, no outro momento, Satanás mostra os reinos deste mundo. São coisas materiais, o pão é material. E nós somos tentados constantemente através das coisas materiais, para que através das coisas materiais nossos desejos sejam satisfeitos. Mas Cristo, de maneira magistral, Ele responde, nem só do pão viverá o homem. Não é só das coisas materiais que o ser humano vive. Nossa satisfação não está no aspecto da materialidade, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nossa satisfação verdadeira está no encontro verdadeiro que nós temos com Cristo e obedecemos a sua palavra. É nisso que deve ser depositada a nossa satisfação. Só que o que me impressiona é que na maioria das vezes, nós, ao invés de seguirmos o exemplo de Jesus, nós imitamos o modelo de Fausto. Fausto é um personagem de Johannes von Goethe. Se os alemãos estão aí, não sei se pronunciei certo. Fausto já é uma peça teatral que fora escrita por outras pessoas, mas na minha humilde opinião, a peça de Goethe, eu acho que é a melhor de todas, que retrata de maneira bela realmente quem é Dr. Fausto. Dr. Fausto é um médico que não é médico, né, que quer salvar a humanidade, que quer ter os desejos da sua própria vida aqui resolvidos. Então, numa dessas, ele tem um encontro com um demônio, Mefistófeles. E aí, então, o demônio propõe um pacto para que ele, desfrute dos desejos a respeito da sua própria vida enquanto ele estivesse vivendo aqui. A conversa é interessante. Mefistófeles diz o seguinte: neste mundo, eu me obrigo a satisfazer todos os seus desejos e caprichos, a servi-lo e assisti-lo. Quando mais tarde nos encontrarmos no próximo mundo, Quando mais tarde nos encontrarmos no próximo mundo, pagamento do mesmo tipo lhe será cobrado.
E aí, Fausto, próximo mundo. Bem, isso não tem grande importância. Ou seja, para Fausto, o que era necessário e importante, a relevância, não era de uma perspectiva de vida eterna, onde ele pudesse ter os seus desejos satisfeitos na pessoa do eterno. Para ele, o importante era desfrutar de todos os seus desejos aqui neste mundo. Era satisfazer os desejos do seu próprio coração aqui e agora, ainda que isso lhe custasse um pacto com Mefistófeles. E quando a gente olha para a nossa vida, é isso que nós estamos fazendo. Nós queremos desfrutar de toda a satisfação da nossa alma, ainda que isso nos custe uma eternidade sem Deus. Ainda que isso nos prive de um relacionamento com o eterno, que pode simplesmente garantir as expectativas de uma vida na eternidade. Porque nós estamos muito mais preocupados com uma satisfação na aparência. Porque nós estamos muito mais preocupados com uma satisfação com uma geladeira cheia, com realizações no trabalho, com o quanto de salário que eu ganho. Nós estamos preocupados com isso. Jesus nos mostra que um coração que encontra satisfação nas coisas materiais é essencialmente um coração que vive na desconfiança em relação a Deus. E essa desconfiança é compreensível somente para aqueles que não creem. Veja como diz no versículo 30. Versículo 30 diz o seguinte: Não, versículo 32, desculpa. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então Jesus está mostrando que o coração que encontra satisfação nas coisas materiais, ele é essencialmente um coração que vive na desconfiança a respeito de Deus. E essa desconfiança, ela só é tolerável para aqueles que são pagãos. Quem são os pagãos? São aqueles que não acreditam em Deus. São aqueles que não acreditam na existência da provisão divina. Quem são os pagãos? São aqueles que acreditam no seu próprio egoísmo, nos seus próprios caprichos que são imprevisíveis. São aqueles que não conseguem chamar Deus de Pai e nem conseguem acreditar que nós cremos num Deus que provê todas as coisas. Esses são os pagãos. Não são aqueles só que estão lá fora. Se você não acredita que Deus pode prover, você pode se inserir nesse lugar. Então, por isso eu quero um terceiro e último aspecto. O que Cristo deseja de nós? O que Ele perguntaria para nós? Talvez a resposta disso seria o versículo 33, que busquemos o reino em primeiro lugar. É disso que Ele deseja, que nós busquemos o reino em primeiro lugar, que o nosso coração se deleite na presença dEle, que a satisfação da nossa alma se encontra simplesmente em Deus. Cristo quer que nós anseiemos pelo próprio Deus. Cristo quer que nós conheçamos o próprio Deus, que nossa vida, nossa alma e o banquete mais prazeroso da nossa alma se torna simplesmente o nosso relacionamento com Ele. É isso que Ele quer. E perceba que esse texto começa com as palavras de Jesus dizendo: tenham cuidado. E ele termina com as palavras de Jesus dizendo: não se preocupem. Por que andeis ansiosos? Por que procurais satisfação naquilo que vocês não podem encontrar? E Agostinho, de maneira magistral, ele nos ensina: criaste-nos para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Ou seja, só teremos satisfação e sossego enquanto nós encontrarmos repouso verdadeiro em Deus. Por isso, meus queridos irmãos, quero terminar lendo um poema e pedindo para que você preste bastante atenção e para que você pense sobre isso. E não só pense sobre isso, mas na medida em que a gente vai cantando,
Eu quero te convidar a você vir aqui na frente para a gente chorar juntos. Quero te convidar a vir para a gente orar juntos. E Herbert diz o seguinte: não olhe os prazeres quando surgirem, mas prossiga. Não abra mão da menor das virtudes, a curta extensão da vida. Não a encurte mais, gracejando em sua aflição. Se agires mal, a alegria se vai. Não as dores. Se agires bem, a dor desaparece e a alegria permanece. O que precisamos é viver um dia de cada vez e colocar todo o nosso anseio e todas as nossas expectativas na pessoa de Jesus. Porque só Ele conhece verdadeiramente o estado do nosso coração. Só por hoje, e o amanhã não me pertence. Assim prossigo, e muito mais eu me descubro. E quanto mais o tempo passa, o modo, jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder, sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai, ter o teu amor vivendo aqui em mim. Quero convidar você, vem aqui na frente e vamos orar juntos, porque toda vez que a gente coloca algo no nosso coração que não é Deus, toda vez que nós desejamos algo que não é Deus, nós estamos simplesmente enveredando num caminho da morte. Estamos nos tornando pessoas idólatras, e toda vez que não colocamos nossa satisfação na pessoa de Deus. E esse exercício de levantar, de vir para frente, é um exercício de reconhecimento do verdadeiro estado do nosso coração. É um exercício de reconhecimento de que nós não somos autossuficientes, de que nós não podemos produzir satisfação por nós mesmos, e que não existe satisfação que pode ser produzida por meramente mãos humanas, e que tudo aquilo que nós desejamos, se não estiver necessariamente em Deus, não vai servir de nada. Quero convidar Pastor Lisanas, cadê o livro? O primeiro culto, onde estava aqui também, foi muito singular para mim, muito tocante ouvir o que Tomás pregou, me afetou profundamente. Eu creio que cada um de nós que está aqui também tem alguns desejos, tem algumas coisas que vocês gostariam que Deus intervisse hoje, mas com certeza mais do que a própria intervenção de Deus da maneira como a gente quer, Deus quer se revelar a você e a mim, e
e ser essa satisfação que Ele disse que quer ser para nós. Por isso tem muito valor ver você em pé, porque a sua expressão é dizer: Deus, mais do que aquilo que eu estou desejando que o Senhor mude, cause, me dê, eu quero que o Senhor se revele a mim. Isso vai produzir na minha vida e na sua vida aquela satisfação que a gente anseia. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que nós ouvimos nesta manhã. Mas muito obrigado por aquilo que o Senhor moveu, por aquilo que o Senhor trouxe à tona no meu próprio coração, aquilo que eu desejo, que talvez não é aquilo que o Senhor queira me dar hoje, mas o Senhor quer me dar mais. O Senhor nos quer dar mais daquilo que nós estamos desejando, que é o próprio Senhor ser a nossa satisfação, para as coisas depois fluírem como o Senhor quer. E eu te agradeço por cada um que está aqui em pé, por cada um também que está sentado, mas que também foi tocado por aquilo que ouviu. E nós te pedimos que o que estamos dizendo para o Senhor agora, estando de pé, é que seja algo realmente que venha do nosso coração, como cantamos antes da mensagem, pedindo que a gente espere com paciência esse processo que o Senhor nos inseriu muitas vezes, não talvez diretamente que o Senhor inseriu, mas que o Senhor deixou-nos entrar. E nós te pedimos, através do poder de Jesus, que o Senhor realmente nos satisfaça, e que na vida e no coração de cada um que está aqui em pé, chegue o dia em que vão descobrir que é o Senhor que é mais importante, que é o Senhor que supre, é o Senhor que satisfaz, de modo que por causa disto, a vida do Senhor brilhe em cada um. Por isso, Pai, oramos, e por isso esperamos, e oramos dizendo também, encerrando este culto, que a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, essa graça que nos alcançou um dia, nos comprando por um preço, ela nos encha. E também que o teu amor de Pai, como nós cantamos nessa música, o teu amor de Pai também preencha o nosso coração de uma forma que nós nunca experimentamos. E que o Espírito Santo que habita em nós, que o poder dele produza em nós o resultado da mensagem desta manhã. Por isso oramos dizendo, em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada um e nos guarde hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Vocês estão aqui, que Deus abençoe também. Experimente essa graça da qual vimos falar essa manhã. E até domingo, se assim Deus quiser.